De certeza que hoje um dos ativos mais poderosos que existe para um homem é saber falar, saber comunicar-se, né? A oratória, ou seja, a capacidade de comunicar-se de maneira apropriada, é o ativo de milhões. De longe, de longe. Então fala-se muito hoje, por exemplo, em saúde, em bem-estar, alimentação, né? De como tu deves te portar ou não, saúde financeira, literacia financeira, não é? Mas eu penso que são muito poucos aqueles que de facto abordam a oratória. Ou seja, o saber falar, né? Até porque, lá está, não é um ativo dos mais fáceis de se adquirir, não é? Há de se dedicar tempo, esforço e principalmente o alimentar constante de feedbacks de pessoas, não é? De tu analisares a tua própria fala de maneira constante, não é? Há quem diga que, por exemplo, a prática ela só te impõe para quem não analisa a própria prática ou se deixa levar simplesmente pela prática incessante e constante, ela só faz com que tu adquiras hábitos, né? Tu adquiras ali certas habilidades e tu adquires hábitos em torno daquelas habilidades. Então, se tu não tiveres o hábito de tu, através do feedback, através de uma análise constante daquilo que tu estás a falar, da maneira como tu estás a falar e etc., tu não consegues desenvolver, né? Tu não consegues reparar os... Porque lá está, a fala, a comunicação tem a ver com pequenos detalhes que fazem, de facto, muita diferença, né, ao fim. Então, esses pequenos detalhes, eles só são corrigidos com o tempo e com esse constante feedback, não é? Com esse constante analisar. Tu próprio parares ali e tu analisares a tua fala. Tamanha é, por exemplo, a sensibilidade que as pessoas têm e a dificuldade que as pessoas têm do falar, do comunicar-se, que, por exemplo, há um estudo, né, que mostra que as pessoas tendem a ter mais medo de falar em público do que do medo de morrer. Tamanha é a sensibilidade que as pessoas têm e dificuldade que as pessoas têm em falar, né? Então, portanto, pode-se dizer que um comunicador, um bom comunicador, é aquele que consegue conduzir as emoções alheias, né? Fazer rir, fazer chorar, tristeza, né? Alegria, apoio, descrença, crença. Ou seja, um bom comunicador é aquele capaz de conduzir as emoções das pessoas, não é? Conforme lhe aprouver, né? Ele faz as pessoas rirem no momento em que ele quer que as pessoas riam e assim por diante. Então, o domínio da linguagem e da oratória, ele é tão poderoso na história que absolutamente não há ninguém que se destaque para o bem ou para o mal que não tenha dominado de frente para diante a oratória, a capacidade de comunicar-se. Foram todos eles, seja para o bem ou para o mal. Todos foram bons comunicadores, bons oradores, capazes de movimentar massas e massas de pessoas. Grupos angariar as mentes das pessoas, seja para o bem ou para o mal. Foram todos eles, sem dúvida nenhuma, de longe, grandes oradores. Grandes oradores. Então, são capazes de movimentar as massas. O domínio da oratória faz com que guerras sejam travadas ou não sejam travadas. Vidas são decididas, ao fim e ao cabo, graças ao poder da comunicação. Vidas são decididas, países inteiros. O destino de um país inteiro é decidido pelo poder da comunicação, pelo poder da narrativa. Quem possui o domínio da narrativa, possui o domínio das almas daquele país, das pessoas, do futuro de uma nação inteira. Tamanha é a importância de tu dominares a linguagem, a capacidade de comunicação. E se fores analisar, por exemplo, o cenário atual, é lamentável. É lamentável. Há um declínio constante e deliberado, planeado, para que haja um declínio generalizado do vernáculo, falado escrito. Talvez junto da oratória vem a escrita, o domínio da escrita, em geral. Então o vernáculo atual, por exemplo, é maximamente empobrecido.
Se tu fores comparar, por exemplo, alguém que tem ali, hoje tem acesso às tecnologias atuais, inteligências artificiais, Google e assim por diante, e que tenha uma formação ali no sistema formal de ensino, não é? Alguém que tenha mestrado, doutorado, e se tu fores analisar o nível de domínio do vernáculo atual, é extremamente empobrecido. Extremamente empobrecido. Sem dúvida nenhuma, um analfabeto do século XVIII melhor usava o vernáculo, melhor se comunicava do que alguém hoje com mestrado e acesso a toda a tecnologia na palma da mão, literalmente. Um analfabeto do século XVIII, XVII comunicava-se melhor de longe. Não tinha um vernáculo, uma linguagem tão empobrecida, tão pobre de palavras, de usos, de estruturas. Né? Então, não dominar a linguagem é ser dominado e obliterado por aqueles que dominam a linguagem. Repito, não dominar a linguagem é ser dominado e obliterado por aqueles que dominam a linguagem. A linguagem. Né? Hoje, o teu filho, os miúdos hoje estão a ser doutrinados na escola porque não dominam a linguagem. Doutrinados por aqueles que dominam. Né? Por aqueles que escrevem os livros, por aqueles que produzem os textos, por aqueles que conduzem e produzem um documentário, um filme. Né? Então, toda revolução, se fores analisar na história, toda revolução ela é precedida por um ataque sistemático à linguagem. Toda revolução é precedida por um ataque sistemático à linguagem. E, portanto, um declínio direto e cabal das pessoas ali. Da capacidade de comunicação das pessoas. As pessoas não conseguem mais comunicar-se umas com as outras. A comunicação torna-se impossível, seja oral ou escrita. Seja oral ou escrita. Então, hoje, mais do que nunca, a guerra, pode-se dizer que a guerra é de narrativa. A guerra é de narrativa. Quem tem o maior domínio da linguagem é capaz de subjugar, escravizar grupos, populações inteiras. Populações inteiras. Né? Então, de facto é isso. Quaisquer que sejam as tuas ideias e valores, há de se ter o domínio da linguagem. Há de se ter o domínio da oralidade. Tu deves ter a capacidade de comunicar-se. Comunicar as tuas ideias. De nada valem uma ideia se tu não és capaz de comunicar ela. De nada vale. Porque as pessoas simplesmente não poderão ouvir. De tu seres capaz de comunicar aquilo que tu queres comunicar. De maneira afetiva, clara. E, portanto, de facto, toda a gente é mandatório para toda a gente saber comunicar-se. Ter o mínimo domínio da linguagem, da oratória. Tu deves ser capaz disso. Né? Então, vender, converter almas, educar os filhos, relacionar-se com pessoas, seja em qualquer que seja em qualquer ambiente, tu deves dominar a linguagem. Tudo envolve comunicação. Absolutamente tudo. Não é só se comunicar. Claro, também não. Mas também é convencer as pessoas. Eu diria até que é um degrau acima da comunicação. Mas faz parte desse todo. Desse domínio da oratória. De tu seres capaz não só de comunicar, mas também de angariar almas. Angariar pessoas para a tua ideia. De convencê-las de que tu estás certo. E que elas, portanto, estão erradas. De pensarem ou terem determinados valores. Senão de nada valeria tua capacidade de comunicação. Se não for ao fim e ao cabo para tu converteres almas. E do ponto de vista cristão, para tu levares essas almas para o céu. Porque é isso que importa ao fim e ao cabo. Que tu sejas capaz de levar mais almas para o céu. Além da tua, é claro. Então, ser capaz de, através do domínio da oratória, estar confortável em quaisquer ambientes, seja um ambiente descontraído, seja um ambiente de vendas, ou um ambiente de debate, uma contenda, de facto,
Tu deves ser capaz de, ao dominar a linguagem, ao dominar a oratória, ao dominar a comunicação, tu deves ser capaz de estar confortável, seja um ambiente descontraído, de piadas, familiar, seja um ambiente de vendas, para tu venderes de fato. Dinheiro tem a ver com vendas. Dinheiro tem a ver com vendas. Diretamente. Fazer dinheiro é fazer vendas. E se tu não fores capaz de comunicar-se, seja oral ou escrita, tu não és capaz de vender nada, absolutamente nada. Ou seja, num debate, numa contenda, tu deves ser capaz de sentir-se confortável num debate, diante de uma pessoa que está a discordar a 100% de ti, que não comunga em nenhuma vírgula sobre aquilo que tu estás a dizer. E tu deves ser capaz de se sentir confortável diante disso. Então, dos superpoderes, esse, sem dúvida, que é dos maiores que um homem deve ter. Seja em nome do seu sucesso pessoal, seja em nome da sua salvação, que é individual, e seja pela proteção da própria família. Ou seja, dominem para já a capacidade de comunicação, suas habilidades comunicativas. Dominem.